estejamos neste momento em conexão com a nossa luz maior. Que a nossa luz alcance o Mestre Jesus e que Ele possa mediar o nosso encontro com o Pai. Que nós externemos a nossa imensa gratidão pela nossa vida, por tudo que nós temos, por tudo que somos, pela nossa família, pela oportunidade de nos unirmos a todo aquele corpo celeste que dá o amparo e sustentação na nossa caminhada. Que estejamos nesta plenária de oração, junto com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, com os mentores amigos que cuidam de nós e de todos que moram no mesmo bairro e na mesma rua. Que possamos contar com a presença amiga do anjo amoroso que habita em nosso lar, para a realização de mais este culto iluminativo do Evangelho em nosso lar. Que o propósito maior não seja apenas o trabalho de limpeza da nossa casa, de renovação do padrão vibratório do nosso lar, mas que também seja oportuno abraçar a mensagem de hoje como instrumento de evangelização e iluminação do nosso espírito, que através do passe sejamos contemplados com as energias renovadoras que nos proporcionará a asepsia não só do nosso corpo, mas principalmente da nossa alma. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra de Francisco Cândido Xavier, Pão Nosso, capítulo 46. Vós, entretanto. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Paulo, está em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Paulo diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Abaixo segue Emmanuel com a mensagem nos convidando à reflexão. Assim prossegue: com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento, a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu, para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Receber o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se-á Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço, por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os imperativos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo,
poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres, da misericórdia do Senhor. Conforme nos explica Emmanuel, a cada indivíduo que reencarna na Terra, recebe do Criador todos os talentos necessários para o seu adiantamento, alcançando os valores necessários à contribuição como indivíduo encarnado na Terra. Valores estes que são os intelectuais, morais e espirituais. Cada um de nós devemos trabalhar para que a nossa passagem na Terra seja um marco de extrema relevância para nós, porque soubemos aproveitar o tempo para o adiantamento do espírito e pelo trabalho que nós devemos edificar em prol dos nossos semelhantes, utilizando com sabedoria todos os talentos que o Criador nos confiou. Jesus, por meio de seu trabalho, enquanto missionário da luz, nos deixa um legado de exemplos e ensinamentos, de que cada um de nós somos capazes de multiplicar os nossos talentos estes que o Senhor nos confiou em divinas obras, em prol não só do nosso adiantamento, mas fazendo com que o conhecimento adquirido por nós seja fonte de bênçãos e de luz para o adiantamento do nosso próximo. Jesus também nos ensina que feliz é todo aquele que trabalha pela multiplicação de tudo aquilo que possui, sendo as benesses materiais e espirituais, e que esta multiplicação deve ser realizada à custa do nosso trabalho e dividida com todos aqueles que ainda não alcançaram as mesmas oportunidades que nós alcançamos. Estes é tido nas contas do Criador como servos fiéis, que souberam contribuir com a evolução da Terra e da humanidade, se utilizando com sabedoria dos dons que recebeu do Criador. Infelizes são aqueles que ainda alimentam a mesquinhez do espírito, acumulando para si os talentos e os dons e os bens terrenos que foram lhes confiados pelo Criador. Estes, ainda de espírito pobre, não têm na consciência a sabedoria e a compreensão de que são apenas usufrutuários momentâneos daquilo que possui. Estes são os servos infiéis, que se tornaram escravos de sua própria ignorância, de sua própria mesquinhez. Estes são os saqueadores da terra, que costumam deixar a terra cada vez mais pobre, alimentando cada vez mais e aumentando as injustiças sociais, através da força momentânea material que possui, deixando cada vez mais que as misérias, que a fome e que a dor se avolume na terra. São almas infelizes que aprisionam o espírito na condição primitiva da avareza e da ignorância, abraçando para si todas as riquezas materiais para alimentar a sua ganância
ávida por adquirir cada vez mais. Desconhecem que voltarão para a casa do Senhor na condição de mendigos espirituais. Daí a importância de vencermos a nós mesmos, trabalhando para aniquilar do nosso espírito as chagas da ganância, adquirindo com esforço a virtude do desapego, trabalhando para adquirirmos a virtude da bondade e da fraternidade, realizando sempre a partilha justa de todos os talentos que o Senhor nos confiou. A necessidade de compartilhar com os nossos irmãos o conhecimento adquirido por nós enquanto viajores da terra, sabendo dividir com os mais fracos o pão e desta forma diminuindo a dor e o sofrimento dos que ainda padecem pela falta dos recursos materiais e intelectuais, sustento de suas necessidades básicas. Quando adquirimos esta capacidade de administrar com sabedoria as virtudes e os bens materiais que possuímos, sabendo dividir de maneira justa com os mais fracos, a esta virtude Jesus classifica de fraternidade. Então, que nós saibamos observar as necessidades do próximo, que nós sejamos fortes para vencer a nós mesmos, sabendo não seguirmos a nossa caminhada apegados aos bens materiais, que saibamos, assim como Jesus, aprendermos a multiplicar o pão, alimentando cada vez mais aqueles que nada possuem. E desta forma, que a nossa passagem aqui na Terra seja um marco positivo do amor, da bondade e da fraternidade para com os nossos semelhantes, porque nós somos apenas usufrutuários das benesses materiais existentes na terra. Tudo que nós possuímos é bênçãos que o Criador nos concede para que nós saibamos dividir com os nossos irmãos, aqueles que nada possuem, e que possamos deixar, assim como Jesus, um rastro de luz e não um rastro de dor, de sofrimento provocado pela nossa ganância. Vale a pena repetir aqui a epístola que Paulo deixa para nós. Ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, que nós sejamos fortes, que nós não queiramos agradar apenas a nós mesmos, atendendo somente às nossas necessidades, que sejamos fortes para o trabalho do desprendimento material e que nós façamos da terra um campo de bênçãos, de justiça social, de assistência para aqueles que nada possuem, e desta forma nós estaremos no caminho certo, administrando todos os bens que o Senhor nos confiou em prol do nosso adiantamento e em prol dos nossos semelhantes. É o que eu compreendi da mensagem de hoje e deixo aqui como humildes considerações para refletirmos juntos. E agradecendo mais uma vez ao nosso querido Paulo e a Emmanuel pela mensagem, agradecendo aos benfeitores amigos que nos trazem a intuição para construirmos junto o entendimento da mensagem
nos dando a capacidade de refletir, pedimos a Jesus para estar conosco durante as nossas vibrações, que alcance todos os irmãos. Que Jesus abençoe, que as nossas vibrações de amor esteja presente na casa de cada um daqueles que avizinham o nosso lar. Que não falte entre nós o respeito, a bondade, a fraternidade e a solidariedade. Que os nossos irmãos sejam assistidos em todas as suas necessidades materiais e espirituais. Vibramos neste momento por todos os companheiros de jornada e ideal cristão. Que estejamos juntos, trabalhando com Jesus para Jesus, alcançando as bênçãos e oportunidade de ombrear junto ao plano maior, a oportunidade de trabalho para assistir os nossos irmãos em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos a Jesus neste momento por todos os nossos consanguíneos. Vibramos por todos aqueles que já se encontram em uma das moradas da casa do Pai, que sejam assistidos, amparados, que encontrem nos educandários da alma a oportunidade de estudo, de autoiluminação do espírito. Rogamos por todos os nossos irmãos que, assim como nós, ainda se encontram como viajores da terra. Que todos recebam as nossas mais sinceras vibrações de amor, que sejam amparados pelas bênçãos do trabalho, do pão de cada dia, da saúde, da paz, da luz e da harmonia em seus lares. Que estejamos unidos não só pelos laços consanguíneos, mas pelos laços de reparação do amor. Pedimos a Jesus para apresentar todos aqueles que convivem conosco sobre o nosso teto, que estão conosco, sobre a nossa tutela, sobre nossa responsabilidade, que sejam todos abençoados neste momento. E é com muito carinho, com muita humildade, que pedimos aos benfeitores amigos para visitarmos cada cantinho da nossa casa, que nós possamos, neste momento, fazer a limpeza do nosso lar, modificando o campo vibracional do interior e exterior da nossa casa, que seja edificados pilares de amparo e de sustentação da nossa família. Pedimos a Jesus, neste momento, que todas essas energias que se encontram edificadas no interior do nosso lar, alcance cada cantinho do nosso quintal, que sejam abençoadas nossas plantas, que elas sejam para nós o berçário de energia, que elas sejam nossas parceiras na manutenção deste campo de luz que se instala em nossa casa. Que essas energias contemplem os nossos animais de estimação, que seja abençoado o cantinho que lhes servimos a água e os alimentos. Pedimos a Jesus, novamente, neste círculo de luz, que toda a nossa família seja contemplada pelas energias sagradas do passe, através das mãos abençoadas de todos os benfeitores celestes que se encontram conosco. Que toda a família receba as bênçãos do alto, que a luz do Mestre Jesus recaia sobre cada um dos membros da nossa família, como gotas de luz, como a chuva fresca que limpa não só o corpo, mas a alma. Que todos nós alcancemos a assistência para o tratamento das mazelas não só do corpo, mas principalmente das mazelas do espírito. Que as bênçãos do Senhor recaia sobre toda a nossa família neste momento. Pedimos a Jesus que a água que nós colocamos à disposição para ser imantada,
que todas as suas partículas se expandam e que a água absorva todas estas energias, junto com as energias salutares da terra, de seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Que Jesus abençoe, que a nossa água agora modificada, sendo imantada por todas estas energias, receba toda a luz do Criador e que seja para nós o medicamento de tratamento não só do corpo, mas da alma, que seja o bálsamo de alívio de nossas aflições, que a água seja para todos nós o alimento do nosso espírito. E amparados por toda essa luz, sentindo a presença amorosa de todos estes benfeitores amigos, nesta festa espiritual em nosso lar, pedimos para vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, que cada cantinho seja edificado com as nossas vibrações de luz e de amor, que os companheiros de jornada, todos, recebam as nossas vibrações de amor. Vibramos principalmente pelo irmão de mais difícil convivência. Que estejamos unidos, trabalhando juntos não só pela prosperidade material, mas principalmente para alcançarmos a prosperidade espiritual. Pedimos ao Mestre Jesus para vibrarmos neste momento por todos os lares, que as bênçãos de Jesus alcance todas as famílias, aquelas famílias que padecem pela dor do luto, que as bênçãos de Jesus restaure todos estes corações que choram e que sofrem. Que Jesus contemple com as bênçãos da cura os lares que padecem hoje pela dor, pela enfermidade do seu ente querido. Que todos estes lares sejam abençoados, que os nossos irmãos recebam as bênçãos de Jesus e que sejam curados das mazelas não só do corpo, mas da alma. Rogamos a Jesus, pela sua primorosa assistência, que contemple aos nossos irmãos que hoje padecem pela falta da moradia, pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia na mesa, que sejam contemplados com as bênçãos do trabalho, para assistir a sua família nas necessidades materiais e que Jesus os assista nas necessidades espirituais. Vibramos pelos lares que padecem pelas dissensões materiais, pela ganância. Que Jesus os abençoe, que sejam fortalecidos pelo poder do amor para trabalhar, construindo os laços e pontes de luz que levam aos caminhos do perdão, do amor, da bondade e da fraternidade. Pedimos a Jesus para vibrar junto conosco por toda a nossa família universal, onde pulsa, Jesus, um coração humano que chegue às tuas bênçãos, que são fecundas e infinitas, que o seu amor nos alimente de fé e de esperança. Ilumina, Senhor Jesus, todo o globo terreno. Aceite as nossas humildes vibrações para contribuir com o Senhor na iluminação de toda a terra. Cura os corações e consciências doentes que promovem a guerra, aniquilando os seus irmãos com a fome, com a dor, com o sofrimento. Jesus, cura estas mentes doentes que comandam estas grandes nações.
Alimenta de fé e de esperança os anjos da bondade que atuam nestes campos de guerra, levando o cobertor para quem tem frio, acolhendo os irmãos nos seus abrigos, alimentando-os com o pouco que têm, levando fé, luz e esperança. Abençoa, Jesus, a nossa terra, abençoe a humanidade e permita que nós, através de nossas vibrações de amor, possamos contribuir com o Senhor para alimentar de fé e de esperança os nossos irmãos que hoje padecem sem esperança, sem luz, nos campos de guerra. Ilumina esses corações, Jesus. Ilumina toda a nossa terra. Jesus, unidos pelo seu amor, unidos pela presença desta Mãe amorosa de todos nós, pedimos pela nossa pátria, por toda a nossa humanidade, que estejamos juntos, trabalhando, através de nossas preces, para melhorar o campo vibracional da nossa terra. E assim, de mãos dadas, pedimos ao Senhor para ofertarmos ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, obrigada aos tarefeiros celestes, por mais este culto de luz e de amor realizado em nosso lar, que assim seja.